Porque a profecia sobre o juízo contra Jerusalém já se cumpriu. É isso mesmo. Porque o grande e terrível dia do Senhor já aconteceu. Por que a religião é uma mentira, é um engano, dizendo que Cristo ainda voltará, que ainda ocorrerá o dia do Senhor, que ainda ocorrerá o juízo final? Por quê? Porque religioso não conhece a Bíblia. Religioso vive de doutrinas de homens. Religioso vive em um cabresto religioso. E por isso que ele é como se fosse aquele animal que usa aqueles tapa do lado assim, cavalo que refuga fácil, no interior eles colocam uns tapas assim, que o cavalo só olha para frente. Assim, infelizmente, são os religiosos. A visão deles é só olhando para o altar. A visão deles é somente olhando para homens, para doutrinas de homens, que são mentirosos, enganadores, perversos e mentirosos, e ladrões e mercenários. Então, por isso que religioso não conhece a Bíblia. Todo religioso, ele é um anticristo. Todo religioso, ele é uma pessoa incrédula. Então vamos ler aqui, ó, Ezequiel, capítulo 5, versículo do 5 ao 17. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações. Quando fala nações, deixa eu até colocar essa Bíblia aqui do lado na NVI, que você também vai tirando as suas dúvidas. Assim diz o soberano, o Senhor, esta é Jerusalém que pus no meio dos povos. Esses povos aqui são gentios, são as nações estrangeiras. 6. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações, do que os gentios e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor, não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. 9. Farei com você o que nunca fiz e que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Sabe o que foi isso aqui? Foi a grande tribulação, ocorrida quando, em Jerusalém, quando a cidade foi cercada entre um pouquinho antes da metade do ano 69 até o ano 70, quando na metade do ano 70 a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída e o templo foi destruído até os alicerces. E já vão fazer quase 2000 anos e a religião está esperando acontecer isso. Qualquer estopinzinho, qualquer traque que solta por aí, eles falam, tá vendo? Agora Jesus volta, que agora começou a grande tribulação. 10. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. Lembra que Jesus disse, ai das que estiverem grávidas naqueles dias? Por causa dessa profecia, por causa disso que também está lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 53, está em Lamentações capítulo 4, está em outras passagens aí, Jeremias, que as mulheres iam comer, devorar os seus filhos, por causa da grande tribulação, por causa do cerco, por causa das aflições que aconteceu aonde? Dentro de Jerusalém. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. Veja aqui a profecia, o juízo foi determinado contra Jerusalém, contra os judeus, contra a nação de Israel. A religião é uma mentira, falando que as pessoas vão passar pelo juízo, falando que as pessoas serão julgadas. O escrito de Paulo, onde fala que
todos compareceremos ao tribunal de Cristo, ele quis dizer todos os judeus, todos os israelitas. Aí as pessoas pegam isso achando que elas, que não tem nada a ver com o povo judeu, vão passar por algum tipo de juízo, algum tipo de condenação. Isso foi sentenciado, isso foi direcionado somente a Israel. Foi somente sentenciado a eles, foi prometido a eles. Por isso os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei, os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro das suas muralhas. Outra terça parte cairá à espada nos seus arredores, e outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás delas com a espada na mão. Foi dividido em 3. 1.000.000, segundo Flávio Joséfo, foram mortos pela espada. 1.000.000 levados como escravos e 1.000.000 passou pelo fogo, pelo batismo de fogo dentro de Jerusalém, no ano 69 ao ano 70. 13. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Quer ver? Eu não tinha marcado não, mas eu vou colocar aqui Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, né? Aqui, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? A ira de quem? A ira de Deus. Olha aqui, ó. Porque chegou o dia da ira deles, e quem poderá? Ó, o tempo verbal. Foi naqueles dias. Então, voltando aqui, assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nossas nações que estão ao seu redor, quando eu executar os meus juízos com ira e indignação. Em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras, que eu enviarei para destruir vocês. Então aumentarei a fome entre vocês e lhe cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Para não me alongar muito, Jesus falou em Lucas 19, versículo 41 ao 44, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Veja, Jesus usou a profecia que nós acabamos de ler de Ezequiel. Jerusalém ia ser cercada pelos inimigos que iriam destruí-la. Você consegue entender? Mas Jesus também falou, Mateus 24, 34, que todas essas coisas iriam acontecer naquela geração. E essa passagem aqui, se você quiser ver sobre a volta de Cristo, é só você ler Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 19, você vai ver quando Cristo voltou. E aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar.
Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. E a cidade amada, porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Quem é que cercou? Satanás. Qual o significado da palavra Satanás? Adversário, opositor, acusador. Aqui era o adversário. Os adversários de quem? Dos judeus. Quem eram os adversários? O exército romano, os soldados romanos, as legiões romanas. E eles marcharam. Gog e Magog significa guerra, destruição. Eles marcharam e fizeram o quê? Cercaram o acampamento dos santos. O que era aqui o acampamento dos santos? A cidade de Jerusalém, que foi cercada um pouco antes da metade do ano 69. E esse cerco durou 390 dias. Ezequiel capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E o que aconteceu no cerco? O diabo que os tinha enganado. O que significa diabo? Adjetivo para acusador, opositor, adversário, traidor, mentiroso. Quem era o acusador? As leis de Moisés, que os fariseus usavam para escravizar as pessoas. Então, o diabo, ou as leis de Moisés, ou o sinédrio, ou os fariseus, ou o farisaísmo, que tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Essa besta provavelmente um sinal dirigido a Nero, porque Nero foi uma das bestas do Apocalipse, e o falso profeta, um sinal aqui provavelmente ao sumo sacerdote. Talvez, porque quando o chicote estralou, quando a cuíca roncou, foram mortos o pessoal do Sinédrio, acredito eu que todos do Sinédrio, porque o juízo foi justamente contra eles. Então você entende que o cerco, a profecia sobre o cerco, tudo isso já aconteceu. O grande dia do Senhor, o grande juízo de Deus. Então é com muita convicção, é com muita certeza que nós falamos, a religião é um lixo, a religião é uma mentira, a religião é um engano, a religião escraviza as pessoas. Livre-se da religião e você será uma pessoa livre para adorar Cristo em espírito, em verdade, porque afinal de contas, esse Cristo, que é o Espírito, que é Deus, que é o Senhor, ele está dentro de cada um de nós. Tá bom? Então eu vou encerrar esse pequeno vídeo, espero ter sido útil, e se assim foi, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, e se você tiver qualquer dúvida, coloca no comentário, que na medida do possível estarei respondendo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.